Olá, cinéfilos! Aqui é o P e bem-vindos ao canal. E como estou começando agora, por favor nos ajude se inscrevendo e dando like. Hoje vamos falar sobre o filme Tropa de Elite. Você vai sair do BOP, vai. Você fala pro coronel que agora você tem um filho, você é pai. Você vendo tem 2 filhos! Você vendo tem 2 filhos! Passo! O filme mostra a sociedade, a polícia e o crime na visão do Capitão Nascimento, interpretado pelo Wagner Moura, um policial do BOP. Não vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Avisei que vai dar merda aí. Eu ouço nas entrevistas da ONU. O BOP é mostrado como uma força violenta, mas que não se corrompe. Você vai com a sua equipe pelo beco, mas vai com cuidado. A entrada do 117 é do lado da faculdade, tá cheio de estudante. Tô ciente, Carvalho. Já avisei que vai dar merda isso. O filme tem cenas muito marcantes. Vamos ver alguma delas. É você que financia essa merda aqui! Seu maconheiro! Seu merda! A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz! Filho, cadê o baiano? Eu não sei dele não. Cadê o baiano? Eu não sei dele. Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Bota ele no saco. Bota no saco. Quem faz passeata quando morre policial? Protesto é pra morte de rico. Quando eu vejo passeata contra a violência, parceiro, eu tenho vontade de sair metendo porrada. Puta! E o treinamento para o BOP, vocês lembram? Preparem suas almas, que os seus corpos já nos pertencem. Eu declaro aberto o 9º curso de operações especiais. Nunca serão! Homens de preto, qual é sua missão? Entra pela favela e deixa como no chão! Para a canção! Cessa a canção! Xerife! Esse é o pior turno que eu já vi na minha vida! É pra continuar andando, xerife! É pra parar a canção! Não é pra parar de andar! Eu quero os senhores fora dessa água! Bora, bora, bora! Quer dizer, o companheiro seu cai no chão baleado, você vai pegar esse fuzil e vai fazer o quê? Vai jogar no chão? Não, senhor. Vai enfiar no cu? Não, senhor. Então bota a porra da bandoleira! Sim, senhor. Porra! O policial do BOP não entra em favela. E agora eu tenho umas curiosidades para falar para vocês sobre o primeiro filme do Tropa de Elite. Em novembro de 2006, traficantes do morro Chapéu Mangueira, onde as filmagens eram feitas, sequestraram parte da equipe que trabalhava no filme e roubaram as armas cenográficas. 59 delas eram réplicas e 31 verdadeiras, adaptadas para tiros de fechim. As filmagens foram paralisadas por cerca de 2 semanas. Para preparar o filme, José Padilha trabalhou 2 anos em investigações com a colaboração do BOP, psiquiatras da PM e ex-traficantes. E depois entrevistou e ouviu a história de 15 policiais que conheceu depois que fez o filme Ônibus 174, de 2002. Tropa de Elite, de 2007, também ganhou no Festival de Berlim, o Urso de Ouro. Não vai ter mais tiro!
Tropa de Elite 2 já começa com um clima pesado. O Capitão Nascimento está em volta de inimigos por todos os lados e está em dúvidas de quem são seus verdadeiros amigos. Considero Tropa de Elite 2 como um thriller. É uma tensão eletrizante do começo ao fim. E o que assusta é que a trama do filme retrata bem a realidade da política brasileira e sobre tudo o que está acontecendo no Brasil. O diretor José Padilha conseguiu construir uma trama bem maior que a anterior, trazendo um clima extremamente opressivo e obscuro ao espectador, ao revelar a fundo o poder da corrupção no Brasil. Só que no Brasil é muito difícil prender a autoridade. Encosta aí que eu vou enquadrar esses caras. Político, então, nem se fala. Encosta a porra do carro aí. Mas Na sequência do filme, Nascimento, agora coronel, foi afastado do BOPE por conta de uma mal-sucedida operação. Dessa forma, ele vai parar na inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Contudo, ele descobre que o sistema que tanto combate é mais podre do que imagina e que o buraco é bem mais embaixo. Seus problemas só aumentam porque o filho, Rafael, tornou-se adolescente. Rosane não é mais sua esposa e seu arqui-inimigo Fraga ocupa posição de destaque no seio de sua família. Para evitar que o filme fosse pirateado antes mesmo de chegar aos cinemas, o diretor José Padilha e o produtor Marcos Prado realizaram uma operação de guerra durante a edição. A edição final foi realizada em um computador sem acesso à internet, em um local onde a entrada era permitida apenas com cartão criptografado. Apenas 4 pessoas possuíam este cartão. Para as cenas de invasão do Morro Santa Marta, foram usados 100 figurantes, 3 camburões, 1 caverião e 2 helicópteros. A cena foi tão realista que muitos dos moradores acreditaram tratar-se de uma ação do BOPE. Tropa de Elite 2 teve um orçamento de 18 milhões de reais. Metade da quantia foi obtida junto à iniciativa privada, com o restante sendo conseguido através de incentivo fiscal. O filme levou mais de 11 milhões de pessoas ao cinema e arrecadou mais de 100 milhões de reais. O filme se tornou sucesso no Brasil e no mundo. Com todo esse sucesso, o diretor José Padilha ganhou uma visibilidade no exterior, que produziu até a refilmagem de Robocop, que teve uma excelente bilheteria, e levando a sua visão política a nível internacional. When the machine fights, the system releases signals into Alex's brain, making him think he's in control. But he's not. It's the... This is the future of American justice. E será que teremos Tropa de Elite 3? Se depender do próprio José Padilha, não, que se posiciona contra essa ideia. Porém, se um dia houver, será sem o Capitão Nascimento. Isso porque seu personagem chegou ao seu ápice em Tropa de Elite 2. Sem o Nascimento, o único personagem dos 2 filmes que podia suceder o posto de protagonista é o Capitão Fábio, interpretado por Milian Cortaz. E você, o que acha dessa ideia? Gostariam de ver um Tropa de Elite sem o Nascimento? Ou prefere que acabe por aqui mesmo, sem novas continuações? E como sempre, se gostou do vídeo, dê um like e compartilhe em suas redes sociais. Isso será de uma grande ajuda para o crescimento do nosso canal. Se inscreva também no canal, vídeos novos todas as terças e sextas. Se estiver também no celular, ative o sino para sempre ser notificado quando um vídeo novo aparecer. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente.